Oi, Carlos. Oi, tudo bom, Zoca? Peraí. Ó, eu vou colocar o Aqui, AI Companion, que ele vai fazer um resumo de tudo que ela falar. tá, Então, depois eu disponibilizo para você. tá. Eu não estou vendo aqui que está gravando. Tá gravando. É? Aonde que você. Aqui. Lá em cima, o recording, tá lá em cima de tudo. Ah, tá certo, já vi. Que E, mudou de se- lugar. e você tem que aceitar esse acesso ao AI, ao Companion. Eu acho que eu aceitei. Tá? Então, duas coisas estão acontecendo, gravando e transcrevendo. Ah, eu estou curioso para isso. Eu ia, eu ia inaugurar isso daí na nossa reunião, no mês que vem. Então vamos Eu ver. estou usando direto nas reuniões. Sério? Aí, E, quando entra o cliente, eu tenho que lembrar, porque senão fica transcrevendo a sessão do cliente. e o resumo é lógico? É, É? Ah, que maravilha. depois eu te mostro como faz. A Então, Liane já entrou. Ainda não entrou, está entrando. entrando. Assim a gente não precisa anotar, porque vai estar tudo anotado. É, é verdade. E esse resumo vai para você? Ah, porque você Vai. está como anfitrião. Oi, Oi, Liane, tudo bom? Oi, tudo bem, Liane, Carlos? Tudo bem, Zoquita? tudo bem? Ô, Carlos, eu acho, nós vamos saber se vai para você ou vai para mim. Tá. Eu pus a transcrição, né? Que legal, né? Eu preciso aprender, Zoca. Tá, eu te falo, é fácil. Oi, Oi, Cris. tudo bem, Cris? Nossa, Ah, vai chegar bastante gente ainda. é. Se não Hum? eu falo para vocês, vai ser um prazer. Não, não é nem 8 horas, Liane, vamos esperar um pouquinho. Eu acho que normalmente nós damos 5 minutinhos depois do horário, né? Que é o pessoal chegar. Nossa, Carlos, acho o máximo que você está aqui, sabia? Ah, eu fico tão contente que você está organizando tudo isso, que é muito potente no SAPS. Ah, Ele é mesmo. Ele organiza as reuniões da gente, muito É importante. muito legal, né? obrigado, né? Obrigada a Chama a você. gente quando a gente está falando demais. Ai, que bom, Carlos. Pode me chamar também. Leíta, Está fechado, mutado. tá jantando. Oi, Neuza. Tudo bem, Temos né? 10 pessoas. Leia, só uma coisa. Não esqueça de pegar os livros amanhã, E aí, o que que eu vou fazer? porque você viaja sexta. Nossa, ela vai lá para o Congresso? Ela Eu vai, quero- ela é corajosa, ela tem que ir, não é? Ossos do ofício. eu sei que eu não preciso participar da visita. Eu Ó, participei. alguém está falando. É, eu vou Eu pedir. daqui a pouco vou mutar também, mas vou só esperar para a gente começar. Cadê a Leia? Oi, falei. Ah, chegou. Agora sim, Eu estava procurando você, Leia, aqui. eu estou toda atrapalhada aqui com a tecnologia, mas vocês estão me ouvindo. A Fernanda está Vamos. aqui. Oi, Fê. Oi, oi, oi. Oi, tudo bem? Oi.
Ó, bastante gente já está chegando. Nossa, quanta gente no SAPS, hein? Ai, tem Ah, 9 grupos. é mais de E, 40 pessoas, né? De 40 a 50, né? nossa, que maravilha! Eu fico por fora, ninguém me dá um repórter disso. Carlos, quem sabe você vai me dar. Você não fala que nós convidamos você mais vezes. Oi, Lúcia! Eu gosto de reclamar do jeito. Tudo bom, meninas? Meninos? Tudo Nossa, o seu som bem? está ruim. É. Meu show. Oi, Rui! Oi, Eliane, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Ô, Rui, eu nunca te vejo lá. Eu saio, eu sei que você está lá. É, quando eu chego, você está atendendo, depois É. você sai antes de terminar o grupo. Já Eu estamos. já pedi pro pessoal não tocar campainha, viu, Zoca? Quê? Ah, Eu já pedi para eles não tocarem a campainha antes do grupo, para não. Não, pode tocar, não tem problema. a gente não escuta, eu não escuto na minha sala. Não, escuto, mas não vai, não atrapalha. Eu Tá já estou bom, acostumada. De segunda também tem grupo de movimento, não tem problema nenhum. tá bom. Oi, Danilo. É o Oi, tudo? Oi, Tito. Danilo. Oi, todo mundo. Boa noite. Tudo Menina bem? bacana, novato, gente. Faz uns 10 dias que nasceu. Quanto tempo faz que nasceu o bebê? Não dá para É, ver, não dá para não, ouvir. ela tá falando que nasceu o Bento, meu filho, faz 24 dias. Oh, parabéns! Nossa, que bacana! Sim, Uau! Nossa, ia trazer parabéns. ele aqui, ele tá mamando. Não, não tira. Esse é o momento dele, hein? É, parabéns, Uai. parabéns. Obrigado, obrigado. Que o Bento seja bem abençoado mesmo. Amém, É, amém. Vivas. É. muito bonito. Oi, Fê. Oi, Nada. Noite. Boa Não, bastante gente. noite. Quando der 8h05, Liane, o Carlos bate a batuta. Batendo, tá? Estou com o relógio aqui na frente. Você vai querer falar alguma coisa antes? Eu começo? O que você pretende, Zoca? Eu não, eu só estou na transcrição. Pode ficar tranquilo. não, você fala, Carlos. Eu vou Você falar. faz a introdução. Estou esperando 8h05 para bater o sino. Elzinha. Elza. Oi! Você tá ativa, hein, Liane? Elza, essa Nossa! semana é hoje, é sexta, é sábado e é domingo. Eu não Essa sei como você aguenta. Ai, olha, essa semana tá duro. Nossa, meu Deus. Eu não, não, no sábado vai ser online, né? Senão eu ia passar a mão em você assim para gente. É, o sábado é online, Zoquita e Lúcia, é É. online. É. Achei que era presencial. Não, vai ser online porque é só um dia, porque domingo eu tenho lá a arte de envelhecer jovem. Tá me dando dor de... Nossa. Ai. E sexta tem o Dante, né? É muita coisa. Nossa. Vou morrer. Oi, Michele. Oi, Michele. Boa noite, pessoal. Oi, Michele, tudo bom? Tudo jóia. Nossa, é muita gente mesmo, né? Que Nós já legal. estamos com quase a metade do grupo. Ainda Ah. chegamos na metade. Oi, Ruth. Oi, bom, boa noite. Tudo bem? Ih, bom, vou mutar aqui.
Silêncio. Oi! Olá! Cadê Oi, o Carlos? Eu estou aqui. Ah, tá aqui. São nós três. Elô, você está aqui também, é? Sim, Ai, que também delícia! aqui. Que ótimo, adoro te ver, você sabe, né? Elô, Eu tem tô. 29 pessoas, Elô. Meu, é porque eu tô no celular e eu não tô conseguindo ver o rosto de todo mundo. Por isso. Ah, tá. Oi, Nathalie! Completando 30, a gente começa. Oi, Pode... Ô, Elô, Oi, Elô, é só Liane, boa você virar o noite dedo Ótimo. para ver as a outras todos. páginas. Viu, Nathalie, Elô? Nathalie, essa semana eu tenho, É, Ô, Marcão. sexta-feira, eu tenho aula sábado e tenho um congresso domingo. Então é impossível falar com você. Semana que vem a gente fala, tá bom? com certeza. Eu vou estar lá no congresso, mas você pode me ligar que a gente se fala. Eu falo com a Catarina, tá bom? Agora eu não consigo nem pensar. Mas pode me ligar sim, Liane. Eu gostaria muito de falar com você. Tá bom, tá bom. 30. Vamos começar? Nós estamos com metade do grupo. O que você acha, Liane? Bora. Esperamos mais 5 minutos ou vamos seguir? Olha, eu sigo o que vocês falarem. A única coisa que eu quero. Espera. 5 minutos Desculpa, mais? desculpa, desculpa. Não, são 8h07. Espera até 8h10. A gente começa, Tudo Já bem, vai, Liane? né? vai ser gravado, gente. Quem não pegar no começo, vê depois, para não ficar Eu esperando nem tanto. sei quanto tempo eu tenho que falar aqui. Nós terminamos às 9h30, 1h30. Ó, tá bom. Tem um tempo para discussão, né? Então, É, fala 1 hora, né? isso que eu quero saber, porque eu não vou ficar só falando sozinha, muita coisa, né? Uhum. Acho que vai ser Sim, importante dialogar também. é. Ó, já tem bastante gente, 35. Boa noite. Beijo. Boa Oi, noite, Sara. Boa noite, Jussara. Boa Boa noite, noite. Boa oi, noite. Kátia linda, Kátia. Kátia querida. Então vamos nós. Vamos embora? Vamos Vamos, embora. bora lá. A Vamos. Kátia acabou de ligar. Boa Ah, noite. Boa noite. Cadê você? olha, a única coisa que eu quero pedir, Carlos, Ah, é que as pessoas abram as câmeras. Eu detesto falar sem ver as pessoas. Parece que eu estou falando para mim mesmo, para você e para a Zoca, entendeu? A minha está aberta. É. Então, por favor, de acordo com o Porges, a importância da gente fazer um contato com o rosto do outro, entendeu? Então, pelo amor de Deus, abram aí essas câmeras, porque eu quero ver a carinha de vocês. Oi, Sil! Oi, Ai, ainda bem que você pediu isso, Liane. Eu estava achando difícil também. vou ficar, Obrigada. senão vou ficar falando só para você e vai ser ótimo também, entendeu? maravilha. Tem toda a razão. Então tá bom. Então, Nós vamos. vamos adotar isso em Márcia. todas as reuniões, em todas as supervisões. E precisa falar por causa do Porges, né? Não é uma coisa que a gente inventou, é uma coisa da neurociência. Sim. Na Mas sua... acho que mais do que isso, é uma coisa de participação, é uma coisa de conexão, é uma coisa da gente olhar a cara dos outros e saber quem é este grupo tão grande que se reúne, que se conecta, que tem uma história tão grande. É a gente se ver para a gente saber quem é, né? Para mim, então, que não vejo Sim. todo mundo
junto é importantíssimo. Verdade. Bom, eu vou fazer uma introdução formal, depois eu passo a palavra para a Liane, tá bom? Então, Tá. boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma reunião de todos os terapeutas do SAPS. Caso tenha algum participante que está começando pela primeira vez aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Carlos Marana, eu sou supervisor e coordenador dessas reuniões que têm o objetivo de aprimorar todo o nosso trabalho terapêutico social, né? Que nós fazemos já há muitos e muitos anos. Nessa noite, nós vamos abordar um tema que surgiu de uma pesquisa feita com todos os grupos de supervisão no início do ano. Então, todos os grupos deram sugestões de temas, depois nós vimos, todos votaram em cima de todos os temas colocados, e desse que mais foi escolhido pelo grupo, surgiu o tema desta reunião de hoje, né? Eu acho melhor a gente deixar sempre o microfone desligado e só ligar quando desejar falar alguma coisa, comentar ou perguntar alguma coisa para a Liane. Eu acho que assim não tem muita interferência de fora, né? De algum barulho. O tempo da reunião é de 1h30. A gente termina 9h30, que é um pedido sempre do grupo terminar na hora correta. Vamos ver se dá certo, né? E agora é com muito prazer, muita alegria que a gente traz a nossa grande mestra, né? Que nos honrou fazendo essa palestra, que vai ser o tema O Édipo e Castração no Mundo Atual, que é uma visão, né, do mundo atual com relação a esses temas já descritos há muitos e muitos anos. Então, Liane, é contigo. Obrigada, Carlos. Já disse, é um prazer que você organiza tão bem tudo isso aqui. Parabéns para vocês todas do SAPS. É uma delícia ver todo mundo aqui reunido assim. Acho que eu vou vir mais vezes, entendeu? Ah, Porque eu estou achando incrível todo esse povo aí, que delícia. Nem nas aulas eles vêm tanto, hein? Então é muito legal mesmo. Bom, é um tema que eu vou falar o seguinte: eu vou falando um pouco, vocês vão perguntando e a gente vai dialogando. Eu não me incomodo que vocês possam me interromper para a gente fazer juntos tudo isso aí, porque é uma coisa um pouco complicada, né? Vamos lá, é um pouco complicado tudo isso. Então vamos lá. Eu vou começar falando de um texto da Angela Klopfes, que é uma alemã. Ela é uma international trainer, ela é uma faculty do IBA. E ela, veja quantos anos, hein? Que a gente só agora está falando de todas essas coisas que estão acontecendo. Em 2004, a Ângela falou: a esta altura dos acontecimentos, é óbvio que a análise bioenergética não pode permanecer somente com as limitações de seus conceitos originais, nem pode se dar ao luxo de perder suas raízes e extraviar-se por entre abordagens relacionais e processuais mais recentes. Olha, depois é traduzido já esse texto, mas está na revista da bioenergética do IBA, mas é uma coisa que, veja, em 2004 a gente já estava com uma preocupação de atualização dos conceitos ortodoxos teóricos da bioenergética. Não dá mais para a gente pensar naqueles, e a Ângela traz de uma forma muito bem colocada, nos conceitos. Quando o Lowen fez grounding, com um orgulho incrível, porque eu estava lá e fiz muito, ele punha a gente em grounding durante 2 horas. Pense bem, ainda bem que eu era jovem.
E aí a gente quase caía e desmaiava, né? Era um conceito completamente diferente do que está no mundo atual. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, antes de mais nada, antes da gente falar no Édipo e etc., a gente precisa entender o que que é sexualidade hoje em dia. O que se fala da sexualidade hoje em dia, que é tão diferente do que falou Freud, do que falou Reich, do que falou Lowen. Hoje, falar de sexualidade, a gente já nem fala assim, o sexo do fulano, o masculino e o feminino. A gente já chega falando de gênero, que já dá uma diferença imensa quando a gente fala de gênero. E quais são as questões da sexualidade que a gente está vendo hoje em dia para a gente poder falar de um conceito edípico como um lugar que você tinha que ir na bioenergética antigamente, onde uma pelvis tinha que estar preenchida. Nossa, a gente podia parar aqui e aqui já discutirmos o que é a questão da sexualidade atual com uma pelvis preenchida. Esse era o gol do Lowen. Esse era o gol da bioenergética. Eu, claro que a Ângela fala muito bem aqui, assim, não podemos nos dar o luxo de perdermos nossas raízes, mas também não podemos ficar numa repetição de 1940, de 1950. Eu vou falar de grounding também. Então, a primeira pergunta minha para vocês é: toda esta questão das pulsões eróticas que vão se dar no Édipo, como é que a gente pensa tudo isso hoje em dia? Como é que essas pulsões eróticas estar constituído num quadril, numa pelvis preenchida, no momento onde a gente nem fala mais o sexo masculino, o sexo feminino, no momento em que a gente fala de gênero, de liberdade de gênero, da sexualidade ter a sua liberdade. Eu estava agora em Moscou dando aula e lá ainda é tão reprimido que não se pode falar em homossexualidade lá em Moscou. A gente foi começar a dar aula e falar, estava eu e a Ana Silvia. Fomos começar a dar aula falando na homossexualidade, nas famílias atuais, e aí eles falaram: vai preso, é condenado. Então eu fiquei pensando, nossa, a gente. E o Lowen condenava também. É importante a gente entender esta evolução para a gente entender o Édipo nesse momento. O Lowen, tanto que na primeira formação do Instituto havia um homossexual, e o Lowen falou: não, ele não pode ser analista bioenergético porque a sexualidade dele é infantil. 1980, lá pelos anos 80, gente. Então vamos pensar que isso ficou lá para trás. Né? O que que ficou em termos da primeira pergunta que eu estou fazendo para vocês, que é o que significa sexualidade na atualidade, para a gente poder falar das pulsões eróticas edípicas. Porque, na verdade, as pulsões eróticas no Édipo, seja uma família homossexual, seja uma família de que tipo ela seja, a pulsão erótica vai aparecer. Mas vamos só um pouquinho mais para frente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão do aparelho psíquico e o seu funcionamento no mundo contemporâneo. A gente, para falar do Édipo, nós vamos ter que ter uma estrada grande para entender o que está diferenciado nisso. Então, primeiro, o que é esse quadril preenchido? Uma pelvis preenchida. E às vezes eu vejo os terapeutas querendo, batendo perna, batendo pelvis, fazendo esforços para que esta pelvis seja preenchida. No momento social que estamos vivendo, onde isso não está sendo atualizado. Então vamos pensar,
como é o funcionamento psíquico do mundo contemporâneo. É outra coisa que, para a gente poder falar em Édipo lá na frente, nós vamos ter que falar. Antes de eu falar nessa. É tanta coisa para falar, gente, que eu vou devagar, não, eu vou depressa, que vocês me conhecem. Eu volto, eu vou, não importa. Dessa história do mundo contemporâneo e das pulsões eróticas, eu quero que a gente hoje, antes de entrar, o que que é Édipo atualmente, que a gente possa entender essas pulsões também que estavam aí, que estão aí, né? Então, como é que é o funcionamento do simbólico, do aparato psíquico na contemporaneidade? O que que vocês acham? Quando eu fui olhando isso, eu, para falar do Édipo, eu fui olhar muito mais o anti-Édipo do Guattari e fui ver também o Násio, que ele tem um livro maravilhoso sobre o Édipo. Então é muito interessante porque o Guattari, o antiédipo dele já é tão mais antigo do que a gente fala, né? Do que a gente está falando agora. Então, o que que acontece nesse mundo subjetivo atual? Insuficiência e fragilidade simbólica. É como se neste momento atual a gente não tem muita. A complexidade da simbologia é tão grande que a gente está sem referência de símbolos. A transformação, eu não vou falar na política, hein? Porque se a gente entrar na política, vamos chamar o Gabriel, vamos chamar outras pessoas. Eu vou falar de clínica, senão a gente vai levar um tempão aqui. A gente está com uma fragilidade simbólica. O jovem atual, a criança, ela está sem possibilidade de entender quais são os símbolos. Por quê? Porque, na verdade, transformou tudo. Mudou a autoridade. Na minha época, na época do Lowen, era tão bom, vocês não podem imaginar como era bom. Porque o Lowen era o pai de todos. E a gente tinha aquela projeção maciça naquele homem tão organizado, com uma família, americano, trabalhador, estava lá, falava, nossa, é o pai que todo mundo quer, está aí projetado nele. Hoje, essas projeções já não existem mais, porque não existe esse pai, não existe esse Lowen, não existe uma organização paterna, materna, já não. Aí, como ninguém mais dava conta dessas organizações que o mundo contemporâneo está trazendo para a gente, que a gente fica sem referência de construir identidade. Essa é a coisa mais importante do mundo simbólico. Então, como é que a gente está construindo identidade se a gente não tem nem símbolos? O Lacan, o Lowen era bem claro para ele. Olha, a situação é assim: um quadril preenchido, uma relação da sexualidade, uma expressão sexual adulta, a curva orgástica, famílias bem monoformadas, um homem, uma mulher, uma criança, era tudo tão sem dúvidas nenhuma. Quando de repente começa as dúvidas nessas questões das insuficiências simbólicas e do psiquismo hoje, então eu pergunto para vocês, porque o Lacan chegou e falou assim: não, essas identidades não têm mais pai ou mãe, são funções. Também não serviu mais, também não serve mais falar função materna ou função paterna, porque isso já está dentro das relações da identidade, tudo muito misturado nas novas famílias e nesse mundo novo contemporâneo. Então, nesse momento, que eu acho que é uma coisa importante que o Guattari vem lá falando, é o seguinte: como é que a gente pode afirmar algum valor neste momento da vida que ele é válido? Os meus valores, que são válidos para mim, podem de nenhum momento ser válidos para você. Então a gente tem que entender que também não tem essa afirmação, não tem essa questão simbólica que nos afirma crenças, valores, validações. E isto ficou
como? Ficamos sem chão. Essa é uma tese da Marion, muito bonita, que ela fala: estamos num momento psíquico sem chão. Pense para nós, bioenergéticos, que chão significa grounding e que a gente está sem chão. Então, isso também é muito interessante, né? O nosso grounding, toda aquela coisa postural, também tem que ser transformado. A gente não pode mais pensar no conceito edípico como identificações, a gente não pode pensar que o simbólico é dado por ter uma figura de mãe ou de pai, e aí a gente também tem que, além de tudo, ler a Vera e a Cornelli. Eu acho que é importantíssimo a tese da Vera também, muito atual, a Marion, a Vera, são pessoas que estão muito na atualidade. Então, a Marion chama de vivemos o momento da miséria simbólica. E é exatamente o que falava o Guattari há tanto tempo atrás, né? Mas se a gente pensa que afinal, o que é o Édipo, então, com tudo isso? Para falar de Édipo e chegar lá onde a gente tem que chegar, a gente tem um caminho longo aí. O que eu ia dizer no primeiro momento lá da Ângela, que ela falou, a história da bioenergética ter se perdido nas relações winnicottianas. Também foi uma questão muito interessante que ela traz. A gente esqueceu tudo que o Lowen disse, porque o Lowen falou pulsão, 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 pulsão erótica, tudo isso. A entrada do Winnicott e de e essa é uma denúncia da Ângela, a entrada do Winnicott e a entrada das relações, só relações winnicottianas e relações de contato, etc., acabou com a nossa possibilidade de pensar pulsão. A gente ficou o tempo inteiro, essa é a denúncia dela, que eu confio e acredito nela, a gente saiu do sistema pulsional, eu vou voltar lá, ficamos sem chão disso aí, para entrarmos o tempo inteiro na relação só de contato. Um dos trainers internacionais trouxe o Winnicott completo, todo mundo se apaixonou. Por que todo mundo se apaixonou? Dos faculties, dos professores de bioenergética, porque ninguém sabia Winnicott. Ninguém tinha as questões relacionais. Aí, a gente no Brasil já tinha, até por causa da biossíntese. Então, se apaixonaram pelas questões relacionais. Ao se apaixonar pelas questões relacionais, deixaram a pulsão erótica e o Édipo para lá. E o que aconteceu? Esqueceram também do quadril preenchido e da questão edípica. E aí ficaram nessa construção de um campo psíquico mãe, bebê, relacional, 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 e esquecendo toda a questão do erótico, porque, na verdade, quando você fica nesse relacional o tempo inteiro, você esquece o pulsional. Então, o que nós temos que fazer? Porque a Ângela fala ali no artigo dela, voltaremos ao pulsional completo. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo, voltaremos ao pulsional sem esquecermos do relacional. Mas a gente não vai ficar somente no relacional. Então, esse campo psíquico vai ter que ser organizado nessa polarização, nessas duas vertentes. O campo pulsional e o campo simbólico. E o campo relacional. Bom, eu vou beber água enquanto vocês falam. Quem quer falar alguma coisa? Liane, adorei que você trouxe a Ângela Klopstock. E você e ela são parâmetros importantíssimos para mim, dentro da bioenergética. Eu vejo ela também falar uma coisa nesse artigo que eu tenho trazido para os alunos. Para onde foi a catarse? A gente hoje tem medo da catarse, que a catarse
dentro do pensamento funcional, seria a resolução, né? Resolução dos bloqueios, da repressão, né? De todo o conflito, é a expressão catártica. Então, parece que agora não pode mais fazer catarse com ninguém. Claro, tem estruturas que a catarse não cabe mesmo, né? Que a gente sabe que são os mais borderlines. Se a gente for para fazer catarse, destrói um pouco o que está construindo, né? Mas eu vejo com maus olhos essa coisa de abandonar realmente a teoria funcional, porque nem na física é assim. A gente não abandona um paradigma para entrar no outro. A física não virou relatividade. Eu não acho que quando eu ponho uma garrafa em cima da mesa, ela vai para o chão. Não, ela fica em cima da mesa. Física newtoniana convive com a física quântica. Por que na bioenergética não pode conviver o paradigma relacional com o pulsional, né? Exatamente Porque alguns fenômenos ele explica, mas não todos. Exatamente, essa é a proposta, mas eu acho que ela tinha razão quando ela fala que a gente foi entrando totalmente no relacional, sem e perdendo o contato com o pulsional, né? Mas eu quero depois, muito legal, eu quero voltar depois, o que é uma pelvis preenchida hoje em dia? O que significa isso? O que é essa, na ótica contemporânea, o que é essa questão? É muito complexo a gente falar, porque tudo era muito linear. Eu estava hoje numa aula de Reich e eu fiquei pensando, não é possível. 2025 a gente está falando, aí eu tive que falar de coisas tão lineares, que não é mais o nosso dia a dia. A gente, nossas emoções, a nossa sexualidade, as nossas transformações no dia a dia estão ocorrendo sobre essa ótica do contemporâneo com uma forma muito violenta e muito rápida. Então, nós estamos vivendo um dia a dia tentando colocar paradigmas lá do passado nesse momento atual. Então, a minha pergunta é assim: eu quero falar sobre o pai, sobre a mãe, mas antes a gente tem que falar dessa sexualidade, né? O que é para vocês, nesse momento, quando a gente olha um corpo e lê um corpo, e você vai pensar que esse corpo não tem uma pelvis preenchida? Como será que essa leitura deste corpo está na nossa clínica e no nosso ensino de bioenergética? Porque antes, na minha época, era muito. É mesmo, tem alguém com áudio aberto. Antigamente, na minha época, era muito crítico. Uma coisa que a Marion fala, que é importante, acabou a história edípica, vamos ver por quê que foi acabando, mas não acabou a repressão. Então, se a gente não falar mais tudo nessas coisas de identificação, a mamãe, o papai, nossa, não se identificou com o pai, então não é masculino, como se não tivesse a possibilidade de, na mulher, ele encontrar o masculino espelhado lá, todas essas coisas tão estereotipadas, não pode mais existir, né? Então, como é que vocês pensam esse corpo? Se eu olhava um corpo antigamente e dizia, nossa, essa pelvis preenchida era a expressão de uma grande sexualidade e não havia crítica. Mas se a pelvis não tivesse preenchida, havia muita crítica. Muita crítica. Era impossível não viver uma sexualidade plena. E o que era uma sexualidade plena naquele momento? Era uma sexualidade reichiana, homem, mulher, a relação da curva orgástica, pelo amor de Deus, aquela curva orgástica que tem que ir até lá em cima para depois descarregar, porque ali estava a saúde do corpo. E se você ficasse na metade do caminho, o corpo não era saudável. Coisas que a gente precisa pensar. Era muito
rígido. Essa curva orgástica, como essa curva orgástica, será que não tem satisfação hoje em dia se a curva não for até lá em cima e voltar e relaxar? Existe satisfação. As criaturas e todas as estruturas borderlines, e eu estou tendo uma experiência grande com isso, não tem esta curva tão idealizada do jeito que o Reich queria. Mas tem o Reich também falou coisas que ficou para trás. Mas tem uma coisa importante quando a gente fala da curva orgástica e os clientes borderline falam, mas isso não é tudo isso, não. Isto é a possibilidade de você ter saúde do jeito que a tua sexualidade vem para você. A tua pelvis é preenchida na quantidade de energia que você precisa para ter uma pulsão erótica. Então, na verdade, não aquela idealização de toda aquela questão daquela curva, dentro das estruturas de borderlines, não existe. Mas existe satisfação? Existe. Ah, não, a saúde só era quando havia todo aquele. Nossa, você ia para a cama transar e dizia: agora é tudo sensível, agora começou na pele, agora a curva está subindo, agora a curva está descendo. E assim você ficava nessa angústia dessa realização idealizada, entendeu? E não existe isso nas estruturas borderlines. Então a gente precisa entender que a sexualidade, essa pelvis preenchida, pode ser um peito colapsado. Olha que incrível. Como será que a gente vai pensar a sexualidade desta forma? De que no dia a dia hoje eu trabalhava com um cliente meu que dizia para mim assim: ah, mas eu tô com 78 anos e eu tô muito velho. E eu falava: bom, com certeza ele está muito velho, né? Porque eu tô com 82 e não sinto toda essa velhice que ele sentia. Mas ele estava se sentindo muito velho. E ele dizia para mim: eu não quero mais trepar. E eu fui trabalhando com ele da questão da sexualidade ser muito mais nesse momento a possibilidade dele colocar no erótico do que colocar nessa descarga dessa curva toda. E quanto ele foi me dizendo o que o erótico estava satisfazendo ele. Isso era impossível pensar na época do Lower. Isso era impossível nos primórdios da bioenergética. Hoje a gente pode entender que o erótico satisfaz, que não é preciso aquela coisa tão estereotipada daquela sexualidade daquele jeito, porque se não fosse era repressão e a sexualidade tem essa transformação total hoje em dia. Então, antes de entrar lá totalmente, eu quero falar, para entrar em Édipo, a gente tem que falar de narcisismo. E hoje o que a gente mais vive são as questões narcísicas. E o que a gente mais vive na questão da sexualidade, das doenças atuais, são as questões da ansiedade. Ah, que legal, né? Então a gente está vivendo, antes de pensar que tem alguma coisa chamada Édipo, a gente tem que pensar nas questões narcísicas e nas questões narcísicas que criam altos níveis de ansiedade. E aí também eu fico pensando, os terapeutas querem curar a ansiedade. Nossa, será que é possível? É a doença do século. Com certeza é a nossa doença. Mas será que é isso que nós queremos? Preencher uma pelvis, pensar nas identificações mamãe e papai, pensar de que tem que acabar com as ansiedades. Eu estava trabalhando hoje um cliente que eu tenho que é autista, tem 24 anos, mas ele é autista mesmo, não é só um espectro. E ele dizia para mim: ah, mas todo mundo está falando que eu estou em mania. Aí eu falei para ele: como sua terapeuta, eu estou com você na mania, e como sua terapeuta, eu estou com você na depressão. A gente não julga mania ou depressão, nós vamos juntos. Então, essa é a questão que a gente tem que pensar. Como é que a gente acompanha este erótico que é sexual?
Nossa, eu falei demais. Vocês podem falar um pouquinho, porque daí eu vou entrar. Como que se define o gozo hoje em dia, né? Antes, para chegar lá no Édipo, são as questões narcísicas. Ninguém chega lá na frente, no adulto, que nem esse meu cliente que está tentando, é autista, mas quer ficar adulto, ninguém chega lá se não passar pelo narcisismo. Então, uma coisa, e que a tese loeniana do narcisismo, a Leia estava lá, eu estava lá em Nova York, Leia, nós duas estávamos lá no livro que ele lançou do narcisismo, que também já ficou lá atrás, porque era uma época de narcisismo. Hoje, quando você fala nas questões narcísicas para entrar em Édipo, porque o narcisismo é anterior ao Édipo, você fala da criação de ansiedade. Eu já vou. Lá naquela época era o narcisismo exacerbado ao máximo que tinha em Nova York, né? E aí tudo era especial e a criança era especial para o Loen, por isso ela ficava nessas questões narcísicas. Hoje, o narcisismo cria estados ansiógenos muito grande. É o narcisismo, não é o Édipo. É o narcisismo que cria esses estados ansiógenos muito grandes. Como trabalhar a ansiedade? Até antes para o nosso cliente poder entrar no Édipo e na pulsão dele, na pulsão erotizada, onde ela vai ser descarregada, no erótico, onde ele vai ser descarregado, porque o gozo já não se define mais pela relação mãe-bebê. Esse não é o gozo mais. Então, como é que se define a sexualidade? Antes de falar de Édipo, é preciso falar de narcisismo. E o narcisismo que cria essa ansiedade tem algo muito importante que eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar antes de entrar nas questões edípicas, que é a questão da ferida narcísica. Eu crio ansiedade, eu ponho minha pulsão total no meu narcisismo e me espelho em quem? Se o espelho que eu tinha tão certinho, mamãe é mamãe, papai é papai, e isso tudo não está mais nesse nível tão linear, o espelho está quebrado. Então, como é que eu passo por isso aí? Só vou poder entrar nas questões edípicas se eu puder compreender a minha ferida narcísica. Então, na verdade, antigamente era assim, não importa, você vai ter que entrar em Édipo. Você vai ter que ter essa pelvis preenchida. Você vai ter que ter essa descarga da sexualidade. Não preste muita atenção no anterior. Não preste muita atenção no narcisismo. É que ao prestar muita atenção no narcisismo, se ficou nas questões relacionais mãe-bebê. Então, aí se paralisou lá e não foi para frente das questões relacionais mãe-bebê. Mas o narcisismo tem um marco. E o grande marco para que eu possa entrar no gozo e na minha descarga do meu erótico no Édipo é pensar na ferida narcísica. É entender que nesse momento, para poder ter o meu erótico mesmo, não só o erótico primário, mas numa expressão mais adulta, sem repressão, com limite, mas sem repressão, eu tenho que entender as feridas narcísicas. Então, o que que é uma ferida narcísica? Né? O que que vocês acham? Eu falo, eu vou parar de falar e continuo falando, né? Eu vou parar de falar um pouco, se vocês têm perguntas, porque eu quero depois falar o que que é, o que que está acontecendo com a ferida narcísica, né? O que que é isso? Por... Bom, falem. Porque depois a gente pode falar que o pai está morto. Acho maravilhoso. Aí, falar que o pai está morto complica um pouquinho mais. Mas o que será que é essa questão? Vocês entenderam que tem uma passagem para poder pensar Édipo, que não, a gente não pode ser aquele bioenergético que trabalha o tempo inteiro em relação só a este adulto grounding, pagando os impostos
que é essa questão edípica. Não é mais isso. Nós estamos borderlines, todos nós. Eu vou falar para vocês, lá na Rússia, dessa vez, eu tive medo. Eu tive medo, porque, na verdade, tiveram muitas bombas no meu caminho lá. Teve a bomba no Catar, teve a bomba de que eles mandaram os drones lá para a Polônia. E quando eu estava com medo lá na Rússia, agora, 15 dias atrás, eu fiquei borderline, eu fiquei na angústia de volto, vou-me embora, não vou embora, se eles fecham esse espaço aéreo, como é que eu vou ou não? Então, toda esta passagem, e nesse momento eu estava borderline, eu não tinha absolutamente nada em mim que fosse adulto. Era tudo primitivo. Ai, que medo, fico aqui, não fico, vou, não vou pegar uma bomba na cabeça, como é que é? E a gente fica nesses estados no mundo contemporâneo. Então, o que será que é essa construção dessa ferida narcísica? Liane, Fala, Zoquita. o que eu pensei em falar da ferida é relacional, porque eu pensei assim, são os aspectos da pessoa que não foram constituídos na relação, né, do primeiro mãe, bebê, sei lá, e depois ao longo do desenvolvimento. Mas isso são as questões relacionais, né? Não a condição mesmo da pulsão que você está trazendo, né? Mas eu acho importantíssimo, Zoca, porque as questões relacionais também são pulsionais. Isso Lowen falou muitas vezes, entendeu? Não é que a oralidade não tem pulsão, ou que todas as questões primitivas não são pulsionais. Então essa é mesmo uma questão de relacional mesmo. A passagem narcísica é extremamente pulsional relacional. Por isso que é interessante falar de narcisismo, porque ela é relacional, ao mesmo tempo ela é pulsional. A mãe, no primeiro momento, me dá o meu gozo necessário. Só é que eu tenho, e que me dá, à medida que a mãe me dá o gozo necessário que eu preciso, o importante é entender o que é isso. Quais são as emoções que fazem a ferida narcísica? Porque as emoções que fazem dor, sofrimento. A ferida narcísica é feita do sofrimento, da alienação, do desespero, de se sentir tão rejeitada, de se sentir desconectada, de sentir vítima. Então, é um sofrimento que, quando você entende que a ferida narcísica te dá desespero, alienação, sofrimento, dor, o terapeuta vai ter que sustentar a ferida narcísica. Vai ter que elaborar o sofrimento do cliente. E nesse momento eu quero dizer para vocês, bioenergética não é cognitiva. Nunca foi cognitiva. Não é o Lowen. Eu me formei com ele. Então, ele nunca foi cognitivo, ele sempre foi analista de caráter e psicanalista. Então, quando a gente fala assim, é preciso pegar as emoções da ferida narcísica, que são profundas nesse momento e que são de sofrimento, é neste sofrimento que eu vou ter que passar para entender o que é Édipo e para entender para onde eu estou indo nesse momento da minha vida. Fica claro isso para vocês. Você entendeu, Zoca? É pulsional e é relacional. É isso que é interessante. A gente não precisa largar um para ter o outro. A gente pode ir junto com eles, né? Então, esse momento da ferida narcísica é o momento do grande sofrimento dentro do processo terapêutico, onde que não adianta eu dizer, mas tá tudo legal, a vida vai ser boa. Não, vamos lá, faça grounding, porque daí você vai ficar bem. Eu vou ter que acompanhar a ferida narcísica do meu cliente para ela poder ser compreendida, incluída, cicatrizada, para eu poder ir para o adulto com a minha repressão, para poder pensar no que é Édipo. Liane, adorei isso que você trouxe, mas fiquei pensando na psicanálise
do Hector Fiorini, que você me apresentou e que foi tão pedra fundamental daqui, né, É, desse grupo que está aqui, que você nos deu. Ele dizia uma coisa sobre a ferida narcísica que eu gosto muito e que para mim foi muito organizador. Ele dizia assim: a gente precisa constituir um narcisismo. O narcisismo é necessário para a gente se defender no mundo. O Reich também falava, né, que a ferida narcísica, para o Reich era aquela coisa rígida, couraça, né? Hoje é, ela é muito diferente, como você está trazendo. Mas daí é. ele dizia assim, o Fiorini: a gente passa metade da vida construindo um narcisismo. Depois a gente encontra alguém e quer amar, quem quer que seja. E a gente precisa começar a desconstruir um pouco esse narcisismo. E Então, eu né? acho essa frase dele muito genial, né? Não, é maravilhoso isso. Quer dizer, o Freud já disse isso, né? Nem foi o Fiorini. Mas a gente, quando está falando isso, a gente está falando do narcisismo primário, né? A gente está falando do narcisismo que constitui. E se eu ficar neste narcisismo que me constitui só, na expectativa do gozo com a mãe, eu vou ficar patológico, que é o que fala Marion. Se eu puder sair deste gozo com a mãe e sair dessa simbiose, eu vou poder fazer esse narcisismo secundário, que na paixão eu desconstruo e construo rapidinho logo em seguida. Então, a gente poderia falar aqui dos narcisismo, dessa desconstrução que a Leia está trazendo, que é importante, por exemplo, na paixão. A paixão eu desconstruo o meu narcisismo. Não é impossível, porque o meu pedaço do meu narcisismo o outro possuiu. É a mesma coisa na transferência. Muitas vezes na transferência ou na contra-transferência, eu desconstruo o narcisismo, porque o pedaço de mim está com o meu cliente e o meu cliente, do pedaço dele, está comigo. E se eu não tiver autoconfiança e narcisismo suficiente, eu não ponho o meu cliente narcisado ao nível do que ele precisa para ir para Édipo. Entendeu, Leia, a diferença? Eu tenho que pensar em primário e secundário. Eu tenho que narcisar o meu cliente e a mim mesmo nessa dança constante das paixões que a gente tem. Quando a gente não tem paixão pelo nosso cliente, paixão, né, gente, entre aspas, quando a gente não tem essa paixão, a gente não tem um narcisismo integrado lá. A gente não narcisa ele, nem fica narcisista também junto. Narcisismo é uma coisa boa, não é maldito. Ele só é maldito quando é patológico. Desculpe, Letícia, pode falar. Eu entusiasmei aqui e continuei falando. Boa noite, pessoal. Liane, então, para mim, eu estava ouvindo você falar aqui, e você citou a Vera e a Conelli, né? E É, o que eu me lembro aqui de uma das teorias da Vera é que, por exemplo, a construção de maternidade é uma questão cultural que a gente exatamente. vive. Que Exatamente. existia uma época que as mães tinham os filhos e os filhos eram dados, né, para outras pessoas, para outras mulheres cuidar, né? Tinha as amas de leite, enfim. Então, me parece assim, pensando até assim, Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, aí Covid. Então, a impressão que eu tenho é que eu não sei se tem uma coisa muito nova na sociedade. O que eu entendo de novo na sociedade é o advento da internet. E aí eu vejo que as pessoas estão desconectadas realmente. Estão muito cabeça, não tem pelve, não tem pé, não tem nada, né? E a outra, realmente, eu acho que é a constituição de novas famílias. Mas não me parece que a constituição de novas famílias traz uma desconstrução diferente do que a gente já vem observando no mundo. Assim, imaginar um pós-guerra que, às vezes, a criança era simplesmente ficava ali órfã, né? Então, eu não sei se eu compreendi muito bem isso que você trouxe como sendo uma coisa nova que a gente está vivendo hoje.
Mas, Letícia, a gente está vivendo um mundo, isso qualquer dos teóricos que eu estava lendo aqui, está vivendo um mundo subjetivo muito diferente, Letícia. Muito diferente. Não tem linearidade. Isso não faz sentido para você? Na minha época tinha um papai, uma mamãe, uma família e tudo ia bem. Tinha a família Doriana, o narcisismo, e isto constitui o que a Marion está falando, que para mim é muito importante, constitui um novo simbólico. Letícia, isso é importantíssimo vocês entenderem, senão a gente vai ficar achando que a gente está repetindo uma coisa. Na verdade, esse novo simbólico nos desorganizou, nos traz de uma compreensão do borderline, Letícia. Hoje, quando eu comecei a trabalhar, via psicótico e neurótico. Psicótico, então, estavam lá internados e os neuróticos que vinham na clínica. Hoje não, hoje a gente tem. Eu estava lá na Rússia e fiquei impressionada como eles estão borderline. Claro, foi importantíssimo estar trabalhando num país de guerra. Mas o simbólico lá é completamente diferente. Saia da tua observação de que o mundo está igual e olha a complexidade que ele entrou nesse momento. Entre isso que você falou, a internet. O simbólico está na internet. O simbólico está em outro lugar. E as crianças não têm mais essa possibilidade. Então, se você olhar ao teu redor, o que fala Marion é super importante. É tão complexo e ampliou tanto que a nossa clínica, que eu estou trazendo aqui, a nossa clínica tem que transformar a nossa forma de trabalhar o cliente. Não é chegar em Édipo. O gol não é chegar na expressão máxima da sexualidade, dessa curva idealizada. O simbólico está muito diferente. Eles estão confusos e jogados cada criança, cada adolescente, pior está nas questões do adulto jovem. Eu estou lidando com uma menina de 19 anos que quer morrer, não tem mais sentido nenhum. A maioria dos adultos jovens estão falando em morte, em morrer, porque o mundo não faz sentido. Será que não faz sentido? É uma repetição de tudo que a gente está vivendo ou é algo que está acontecendo nessa pouca possibilidade de castração? Porque para entrar no Édipo tem que passar pelo narcisismo e tem que passar pela castração, pela repressão, não tem jeito. O que eu estou dizendo de diferente, Letícia, é que não tem mais as identificações. Ah, eu sou uma menina, me identifico com a mamãe. Ah, eu sou um menino, eu me identifico com o papai. Isso não está mais colocado do jeito que era. Você entendeu a diferença? Não, Alguém isso mais? faz sentido. Faz sentido. Essa questão de não ser tão linear, e de que a outra coisa que também era tão linear, né? Os traumas eram dados a partir dos traumas do desenvolvimento. Como se aos 7 anos acabasse os traumas, estava todo mundo feliz, era só uma repetição dos traumas infantis no desenvolvimento. E, nossa, isso é novo. Alguém pode pensar que o trauma é só o trauma do desenvolvimento? Ou o trauma já pode ser, na minha idade, eu tenho trauma. Eu fiquei traumatizada lá na Rússia nesse momento, pensando, meu Deus, vou embora, fico aqui. Vem a bomba, não vem a bomba. E essas questões traumáticas no mundo atual nos deixa borderline. Essa é a questão. Então, o que nós temos que entender, bom, agora vamos entender, não sei se fez sentido, fez, Letícia, a gente pode não fazer mesmo e eu não estar sabendo te dizer, mas tudo bem. Alguém mais quer comentar? Eu acho que faz sentido o que você está falando, Liane, para mim, dentro desse contexto, assim, quando a gente dá uma generalizada, né? E aí eu acho que realmente essas Atual, questões né? borderline, eu acho que realmente é uma coisa nova, né? Está sendo colocada, né? Mas eu Por- acho que a falta de estrutura sempre teve em algum âmbito na sociedade, entende? Aham, aham. Mas havia as Mas eu famílias acho que realmente é estruturadas, né? diferente. Né? Havia umas famílias bem dorianas nos anos 50, nos anos 60. Nada podia não ser estruturado, entendeu, Letícia? Quer dizer, essa foi a minha época.
né? Essa foi a época que eu vi que a estrutura era bem clarazinha, né? É, agora, você traz mesmo uma coisa, por exemplo, quando a gente fala do mundo contemporâneo, a gente fala dessa falta de ground, né? Que a Marion está falando de sem chão. E que esta falta de ground, onde, se eu fosse perguntar para vocês todos agora, onde vocês estão grounding? Onde é o grounding de vocês? E o que é grounding? Para você ir lá para o Édipo e passar por essa ferida narcísica, não tem como chegar nas questões da repressão sem passar pelo narcisismo. Essa é a primeira coisa importante. E sem entender essa ferida narcísica. Então, o que que é grounding? Aquela postura que o Lowen colocou, aquela questão grounding que o Lowen colocou, serve se você está num chão legal. Não serve se você está num chão tóxico. Você pôr o teu cliente num ground narcísico, onde ele está dentro de um chão tóxico, ele não está grounding, ele está sustentado por uma toxicidade. Que aí o terapeuta fica, faça ground, põe o pé no chão. Não, levita, tira o pé do chão. Eu não pude trabalhar ground na Rússia, porque ground era um chão explodindo. Era um chão que eles diziam o tempo inteiro: a bomba vai acontecer, sim. A guerra nem começou com a Ucrânia. A guerra ainda vai começar. Nós estamos, você fala uma repetição, não é, Letícia? A gente está vivendo no nosso inconsciente Gaza, Ucrânia. A gente está vivendo tudo isso. Isso muda muito a maneira de pensar a vida. Então, eu não posso trabalhar um ground quando o chão é tóxico. O que eu pude fazer na Rússia para eles entenderem a ferida narcísica deles? Pensa para mim. Alguém está tendo sexualidade na Rússia? Na hora que eu perguntei para eles, ninguém respondeu, porque o erótico não está lá. Eles estão num ground tóxico. O que eu trabalhei com ele? O onírico. Vamos sonhar, vamos ficar leve, vamos tirar o pé do chão. Não faça ground. Qual é a possibilidade de ground que eu pude estar lá? É o ground relacional. Vamos dar a mão, vamos nos olhar, vamos estar junto, vamos ficar apoios e muito apoios, mas não põe o pé no chão, porque se você puser o pé no chão é tóxico. E eles estão em pânico com a guerra e com a bomba que vai acontecer, sei lá o que, ainda eles falam essa coisa, mas não importa, não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer é que não dá para ficar fazendo ground sem entender a ferida narcísica, sem entender o chão que eu estou pisando e sem entender como é que eu vou para o Édipo. Liane, Fala, só querida. uma coisa bacaníssima que você fez agora, que você falou que você não ia fazer, mas eu acho que não dá para falar desse assunto sem fazer, que é falar de política, porque tá atravessado, né, no conceito Desculpa, falar de quê? de grounding a política. Não dava para claro. não falar de política. Claro. Que você disse no começo, não vou falar de política, vou chamar o Não, Gabriel. na Como se verdade é você não geopolítica, pudesse né? falar. É. É Mas geopolítica. você pode falar, Liane. Você pode falar. Está autorizada a falar sim. Você falou e falou muito bem, que é a política, essa micropolítica que nos atinge a todos nós. Porque a gente está nos nossos consultórios, mas somos atravessados por todas essas questões. Que é uma questão que está atualizada no consultório. Eu acho engraçado quando as pessoas falam a política está longe. Eu sou uma mulher da clínica, a política está aqui dentro comigo. Em todos os países que eu vou, a política está comigo. É isso, Léa. Eu não ia falar de neoliberalismo, essas coisas todas, mas vocês duas estão trazendo, que é a importância. A política é atualizada nas nossas clínicas, não tem jeito. Eu sou eu com a minha política, com a minha forma de pensar. Cada um de nós está lá atualizado nisso. Existe uma coisa que é uma inclusão cultural. Eu estou fazendo uma inclusão cultural com o meu cliente. Eu não estou fazendo uma inclusão social. Eu estou fazendo uma inclusão cultural. A inclusão social seria
a minha, eu sou da classe B, você é da classe C, você é da classe D, não sei o quê. Isto na minha clínica não tá, mas na minha clínica no Brasil, ou seja, onde eu for, tem uma inclusão cultural. Sim, porque o cultural nos põe próximos, não nos põe longe, e o social muitas vezes nos põe uma inclusão muito longe. Então, voltando para essa coisa do ground, que tem que prestar atenção que chão eu vivo, que chão eu ponho o meu pé, e não é qualquer um chão que você faz o teu cliente fazer ground, precisa construir um chão, precisa construir um grounding, precisa construir relação, precisa construir olhar, precisa construir corpo para que eu possa ficar em pé, para que eu possa fazer um ground. Eu não faço ground se eu sou borderline. Eu não tenho musculatura, eu não tenho esqueleto quando eu sou borderline para fazer uma postura de grounding. Mas eu tenho aí entra o relacional de novo. Mas eu tenho possibilidade de dar a mão, eu tenho possibilidade de olhar, e aí eu tenho possibilidade de construir um corpo para que ele possa se estruturar firme num chão que não seja que seja saudável e não seja tóxico. Às vezes eu trabalho com isso, e lá na Rússia eu trabalhei a questão de sair do grounding tóxico, da bomba que eles falam que vai chegar, é, dá um passo para frente, dá dois passos para frente, vai pondo a possibilidade da construção deste novo chão, onde você sente que pode ter mais saúde e menos toxicidade. Esta é uma forma de pôr movimento numa postura tão estática que naquela época era importante, mas que hoje a gente não pode trabalhar com essa questão dessa postura tão estática. Cria pequenos movimentos que você já vai criando sair do tóxico, né? Eu acho que quando a gente fala passou pela ferida narcísica, passou pelo narcisismo, passou pelo sofrimento, gente. A ferida narcísica é a possibilidade profunda de eu reconhecer o sofrimento do meu cliente e dar, como diz José Alberto Cota, dar um direcionamento na clínica para esse sofrimento. Não deixar o meu cliente vitimizado o tempo inteiro no sofrimento, mas que ele possa compreender a ferida narcísica dele. Aí, finalmente, eu entro em Édipo. Que é uma repressão? É uma repressão. Que tem castração. Mas que eu quero viver o erótico e o pleno da minha sexualidade neste momento, como adulto, sem idealização. Que eu acho que eu quero, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é esse campo psíquico das idealizações. Porque quando a gente forma no Édipo as idealizações, porque daí a gente começa a falar do Édipo mesmo, esse campo psicológico da idealização. No momento que eu estou vivendo a grande idealização, que é o quê? Se a gente não está falando papai e mamãe, se Édipo é só a expressão da repressão para a gente poder viver uma sexualidade e o erótico mais pleno, e não só ficar num gozo com a mãe, que gozo não é a sexualidade. Com a mãe, a gente tem um gozo profundo. Quando eu vou entrando na relação da repressão e poder entrar no erótico e na sexualidade em si, eu não quero mais esse gozo. Eu quero uma sexualidade adulta, com toda a compreensão do meu sofrimento. É Édipo hoje em dia, é aquilo que o Guattari falou há tanto tempo. O pai está morto, o Guattari fala assim, o pai está morto desde da hora que ele nasceu, porque ele vai falando do Nietzsche, de Deus, né, da morte de Deus, não é isso que eu vou falar, mas esse pai, se a gente pensar que ele está morto há tantos anos, nem nasceu, sei lá, na verdade, o Édipo tem a ver de como eu vivo na minha sexualidade a minha repressão. Silvana, fala, querida. Pode falar, pode falar.
Não, na verdade, eu estava aqui nas reflexões, né? Você sabe que eu sou suspeita para falar de Winnicott, né? Mas acho que tem algumas coisas que é importante, né? Primeiro, não é que o Winnicott não falava das pulsões, né? É que eu acho que ficou tão focado nessa questão das relações A objetais. bioenergética, entendeu? Ah, sim, ok. Na bioenergética, né? Porque é isso, de novo o recorte, né? E Nossa, acho que tem algo interessante também, porque ele falava, né, dentro da teoria dele, né? A linha da existência. Ele sempre falou também da questão do trauma, né? Você citou trauma, que era quebras na continuidade da linha da existência, que pode se dar a qualquer momento, né? Então, acho que tem esses conceitos que é legal, Li, até para pensar, né? Lógico, atualizando, né? Mas é que eu estava aqui, né, instigando e falando, e aí, o que você vai falar do Édipo? O que você vai falar do Édipo? Enfim, mas eu acho que tem muita coisa. E muita concordo com a Leinha, né? Não sei hoje como é que a gente pode pensar, ou acho que não dá mesmo para pensar, né, nessa atualização das teorias, sem pensar em todas essas dinâmicas do social que estão acontecendo, né? E acho que é isso mesmo, estamos completamente atravessados por tudo. Enfim, então, e acho que é importante isso que você traz, por exemplo, isso tudo que você vivenciou na Rússia, né? Como é que dá para falar? Eles estão no meio das situações traumáticas, então, como é que dá para pensar em sexualidade? Ou aonde é que está alojado o esse ground. psiquismo aí? Aonde é que está esse grounding? Enfim, Agora, então, tem uma coisa eram só. importantíssima, Silvana, que o que eu estava dizendo Uhum, era o que a Angela Klops falou, a paixão pelo Winnicott deixou de ter na bioenergética a paixão pelo pulsional. E é isso que eu não quero esquecer, entendeu? É essa junção que a gente tem que falar, porque o Winnicott é apaixonante. Todos nós nos apaixonamos. E quando a gente se apaixonou por isso, a gente esqueceu o pulsional. Eu também me apaixonei. Também falei, nossa, e ainda mais que a biossíntese é completamente unicotiana, né? E tudo, sim. toda essa história uterina e tudo isso. Uhum. Mas a minha questão aqui é, olha, vamos juntar os dois? É nesse nível Perfeito. que eu estou fazendo. Sim, Entendeu? sim, sim, sim. Não, eu Falando, concordo com você. não falando Concordo. do Winnicott, mas falando dessa paixão que deixou para trás o que era tão Uhum, importante, que são uhum, as uhum, questões eróticas. uhum. Deixou de estar, entendeu? E não que o Sim, Winnicott não falou tudo isso, sim, sim. né? Mas sim como que nós, bioenergética, vamos repensar ground, como que nós, bioenergéticos, vamos repensar essa questão edípica e não ficar só apaixonado pelo relacional e trazer de novo o pulsional, né? Então, fala, Zoca. Olha que difícil entrar no Édipo, hein? Não sei se a gente vai conseguir entrar, mas o que eu ia dizer é que a nossa clínica no SAPS, a clínica social, tem uma demanda extremamente borderline, bipolar, vamos dizer, tem muitas compulsões, e aí a gente fica, não, a gente não vai dar conta, não, a gente não vai dar conta, será que vai dar? Que nós vamos um ano, será que vai dar conta disso? Então, o que você está trazendo, quer dizer, é ir constituindo aos poucos naquilo que é possível naquele tempo que a gente tem, né? Exato. Isso é super importante a gente entender. Talvez não chegue nem, talvez fique só um pedacinho do narcisismo aí para constituir, né? O que eu quero falar é que é legal, Zoca, mas o que eu quero falar é que a entrada no Édipo, que é esta questão do erótico e da sexualidade adulta, tem a ver com repressão. A repressão, ou seja, a castração como limite, com possibilidade de adaptação, com possibilidade de eu poder não vazar para fora, porque quando o campo simbólico acontece e eu não consigo elaborar, ou eu projeto ele inteirinho no mundo social fora de mim, ou eu projeto ele inteirinho no meu soma, no meu corpo. E é neste momento onde eu projeto fora, ou eu projeto no soma, no corpo, é que a gente vai estar entrando nas questões edípicas. Agora, o que que é Édipo, gente? E para mim, eu acho mais importante, foi o que o Guattari mesmo falou, é uma pura ideologia. É uma questão da crença desta possibilidade de usar esse mito como crença de que se eu tenho essas identificações, eu estou plena,
da minha identificação, que eu sou uma mulher com a mamãe, ou que eu sou. Isso não tem mais. Então é uma ideologia. E isso eu queria terminar falando isso para a gente pensar. Porque todos, o Guattari, não, o Guattari não, desculpe, o Fiorini, os argentinos todos, o Kesselman, todos eles falaram que o Édipo era uma constelação estruturante, era uma constelação organizadora. Olha que maravilha. Então, era uma constelação que organizava o psiquismo nesse momento para que eu possa entrar na minha sexualidade. Quando você pensa, não, é só uma ideologia. Aí eu vou terminar com essa coisa aí, para vocês pensarem. O Édipo é a crença de cada um, e cada um tem uma ideologia dele. Agora sim, né? E para entrar nele, para pensar nele, você tem que pensar não identificações, mas pensar em repressão, recalcamento e pensar que nós estamos, uma coisa bonita que eu vi, é que o inconsciente leva muito, muito tempo para reconhecer uma nova notícia. Então, eu acho que às vezes é muito difícil a gente falar de transformações numa linha de trabalho, ou seja, na psicanálise, no Reich, na bioenergética, no que seja, porque esta nova notícia, o inconsciente leva muito tempo para reconhecer. Então, a gente está começando a falar. O que é o Édipo? É uma ideologia de cada um de nós. E aí, se eu podia passar o tempo inteiro pensando, eu tive mãe, eu fui adotada, eu tive um pai assim, eu tive um pai acolá, eu tive. É a tua ideologia interna, das tuas estruturas, que vão fazer o teu Édipo. Isso é muito, muito complicado, Leia, que estava aí falando. Mas é uma questão, eu achei fantástico, isso é uma questão ideológica. Não é uma questão de fora. Não é nem uma questão mitológica. É uma questão de como eu penso a minha repressão, de como eu vivi essa repressão, de como eu recalquei tudo isso e como eu entendi a minha ferida narcísica para eu poder viver com liberdade ou não a minha sexualidade. Liane, é tão profundo isso que você falou que me faz pensar uma coisa. Ultimamente eu só leio biografias, né? Os livros viraram biografias. Quase a maioria das pessoas fala de si, né? Será que é uma grande tentativa de entender? Eu acho que é uma grande tentativa de entender isso que você está falando. É, exatamente, Leia. Muito forte, muito bom. E que daí eu acho que a coisa mais importante é que a gente está trabalhando na biografia do sujeito também. Junto com a minha biografia vai a biografia do sujeito. E a gente vai construindo essa ideologia. Ah, meu pai era muito repressor, sei lá, algo assim. Então, a minha identificação do feminino não foi com a minha mãe. Com ela foi um gozo. Isso é que eu acho que é a coisa importante de pensar, que daí quando a gente tem o Winnicott, a gente fica meio pensando, mas a mãe dá o gozo? Então, como eu saio da simbiose? Aí, bom, aí a gente vai viajar mais, aí é melhor parar. Mas essa questão de que é uma ideologia de cada um, e como cada um viveu a sua repressão, tanto faz com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, lá na Rússia, a repressão é tão grande e eles continuam ainda morando nos apartamentos do Stalin, onde 10 pessoas moram num apartamento desse tamanho, de 20 metros quadrados. 10 pessoas morando naquele apartamento. Então, a sexualidade ali é, de novo, essa questão de como a gente pensa a inclusão cultural. O Édipo tem uma inclusão cultural. Fala, Henrique, desculpa.
Boa noite, tudo bem? É, eu queria dizer que eu achei super importante ouvir assim essas coisas que você trouxe, Liane. Acho que tem vários temas aí, né? E você acabou, em algum momento, você passou pela questão da curva orgástica, né? E dessa questão dessa idealização da sexualidade, assim. E fiquei com vontade de compartilhar, né? Uma contribuição assim de uma coisa que eu tenho refletido bastante, que eu acho que essa crítica, esse questionamento que você está trazendo, ele passa também, acho que por discutir nessa questão, né, da descarga, né, da necessidade dessa curva e tudo mais, por discutir a própria centralidade da genitalidade, assim, também, né? Não Exatamente. só do falo, mas também do falo. Mas acho que da genitalidade, de um modo geral, da distinção entre o que é erógeno e o que não é. Exatamente. E eu penso muito no Paul Preciado, que é um filósofo trans, né? Não sei se vocês conhecem. Paul Preciado, que é um filósofo trans, que é da Catalunha, se eu não me engano, comprou uma super briga com os lacanianos aí, teve um episódio super relevante, assim, né, que o Paul Preciado foi fazer uma conferência lá nos lacanianos, na escola lá de Paris e tal, e foi vaiado, não deixaram ele terminar de falar, virou livro isso. Mas tem um outro livro do Paul Preciado que ele fala uma coisa que aí que eu queria comentar, que eu acho bem interessante, assim, que é um pouco esse questionamento do que é erógeno e do que não é, né? Então eu acho que ler esse cara me fez pensar um pouco que o corpo inteiro é zonerógeno, né? E acho que até rever um pouco aquela distinção que o Reich fazia entre uma satisfação que é direta e uma satisfação que é indireta. Porque eu acho que certas práticas corporais, assim, inclusive esporte, né, descargas de adrenalina, de endorfina, de dopamina e enfim, coisas que seriam consideradas como satisfação indireta, né? Na teoria Reichiana, não é satisfação direta, né, orgástica. Talvez elas não sejam tão indiretas assim, né? Se a curva orgástica não é aquela idealizada pelo Reich, então muitas outras coisas podem ser orgásticas na nossa vida, né? Que não necessariamente nesse formato, né? Acho que um pouco nessa compreensão também do Paul Preciado, né? De que o corpo todo é zonerógeno, então muitas formas da gente se usar podem ser da gente usar a nós mesmos, né, da gente se, enfim, muitas formas, enfim, do que a gente faz, assim, né, podem ser orgásticas nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que dialoga, né, com essa discussão que está sendo feita dentro da bioenergética e também que também rola na psicanálise. Por isso eu quis contar, assim, dessa experiência de ler esse filósofo e olhar, assim, alguém que está questionando a centralidade do falo, não sei o que e tal, importante, né, identidade de gênero e tal, mas além disso, para esse campo mais haitiano, é legal essa forma de questionar também o que é a satisfação direta, indireta, o que é orgasmo, o que é curva, né, o que é erógeno, o que não é, enfim. Adorei, muito bom, põe o nome dele. É isso. Adorei, muito obrigado. Olha, quando eu penso, a primeira, eu esqueci de falar na história do falos, porque hoje na aula, por exemplo, lá eu fiquei muito raivosa de falar do falos e da vagina, como se só existisse isso, entendeu, Henrique? Na verdade, sei lá, tudo é erógeno, exatamente. Isso já nem é novo, mas é uma coisa para a gente pensar na idealização da curva orgástica, que não é só. Mas quando se usou a curva orgástica como modelo, obrigada, vou ver isso aí. O importante foi aquela curva orgástica era para uma vagina e um pênis. Entendeu? Que era essa situação que eu vivi lá, haitiana, era para ser essa normatividade que eu não quero viver. Mas eu acho que você trouxe uma coisa que é para uma outra questão, porque eu estava muito entusiasmado de falar do Édipo como ideologia. Era a questão, bom, então vamos pensar o falos. Vamos pensar essa castração, de que jeito é essa castração, e vamos atualizar também essa castração. Porque senão a gente continua falando nesse pênis e nessa vagina, e eu fui uma pessoa que lutei profundamente contra isso, e na verdade fui muito, muito
mal falada de várias vezes, fui muito criticada, porque quando a gente, nos anos 70 aparecia em qualquer congresso, diziam assim: lá vem as orgásticas, porque a gente era haitiana, como debochando da gente, porque lá vem as orgásticas. E, na verdade, hoje em dia eu penso, nossa, mas que maravilha que eles diziam isso da gente, porque as outras não tinham orgasmo. E nós, reichianas, lutávamos para isso, entendeu? Mas custou para cair a minha ficha para entender. Lá vem as orgásticas, porque gostaram de vocês, vocês são muito castradas, transam só papai e mamãe, entendeu? Mas era uma crítica muito grande. Eu acho importante vocês aí, no próximo discussão, pensar exatamente. Eu não vim falar das questões do moderno, né, mas da questão do Édipo como ideologia, que era o que eu queria falar. Mas daí tem que falar dessa história mesmo do Falos agora, e do erógeno, exatamente. Se for para frente, é muita coisa para falar. Adorei, Henrique. Bom, chega, né, Carlos? Alguém gostaria Foi de... Você pode orgástico vir, já, ó. Liane. Você pode vir o ano que vem. No começo do ano que vem, você vem e continua, tá? Paramos aqui. Ficou orgástico demais. Do Falos e da Adorei. daí que é outra coisa que nós temos que falar, de que coisa falha Isso. é essa, né? O que é isso? E o que é o erógeno, né? Mas aí eu vou ler todo esse povo novo aí para trazer para vocês também. Mas hoje eu queria que vocês Tá bom. entendessem a figura da ferida narcísica, da importância da elaboração do sofrimento, para poder entrar na castração, para poder entrar na repressão e para poder viver essa ideologia edípica. Sair da mitologia e voltar para dentro de mim e ver como é o meu próprio mito construído por mim mesmo. Ok. Bom, foi um Eu prazer. Eu queria agradecer de coração, Liane, você, e gostaria de agradecer também o grupo que está aqui, porque é a primeira vez que nós temos a frequência inicial até o fim. Ai, que legal. Mostra, né, o interesse, né, e o resultado da tua apresentação. Muitíssimo obrigado. Se Bom, você concordar, aprovar no começo do ano que vem, a gente faz o contato com você novamente. muito. Sim. Mas aí, para a gente falar dessa história do falos e dessa história da castração, como a gente pensa isso, como a gente pensa o erógeno, sabe como seria também interessante que vocês me mandassem perguntas para que eu possa também, a partir das angústias de vocês, de como a gente está compreendendo esse mundo contemporâneo, eu pudesse olhar, pesquisar, para daí a gente poder dialogar, entendeu? E que vocês façam, como o Henrique trouxe, como a Letícia trouxe, como muitos eu sei que tem essa possibilidade de a gente poder pensar mesmo. Onde a gente está entrando na nossa clínica? Gente, a clínica é complexa. Não é só Ô, chegar, Muito. você se identificou com o Liane, papai, então que ótimo. Ah, você se identificou com a mamãe, nossa, como você é feminina, né? E a mãe é uma mulher toda masculina. Quer dizer, vamos mexer nessa coisa profundamente. tem um autor que está sendo muito lido e descrito a partir de outros, que é o Ferenczi. Ah, E claro. o Ferenczi, a gente pode entender também essas questões narcísicas. Ele É. fala do trauma, como é que é na clínica, o lugar do terapeuta, como é o lugar do cliente. É muito Essa, interessante também. essa obsessão é a obsessão do Paulo Albertini. É legal, o Albertini para oferecer. Mas é uma coisa que a gente pode falar mesmo. Claro, eu acho que vocês podem fazer perguntas, e aí a gente vai ficar melhor ainda para ir para frente se vocês trouxerem perguntas, porque daí aprofunda nosso, assim como vocês trouxeram agora um pouquinho, né? E a gente pode dialogar através das perguntas. Me manda antes para que eu possa ver aonde eu estou pesquisando e para podermos responder, entendeu? Eu acho que E
O Byung-Chul Han tem um livro que se chama O Ah, pois Assassinato de Eros. eu vi, eu já li. É o último dele. É. Eu acho que podia ser esse o tema da sua próxima. Olha, se a gente pensar nele, se a gente pensar no Harari, se a gente pensar nesse povo moderno, então aí a gente vai pirando cada vez mais, né? Vai enlouquecer. Porque o Harari também traz coisas desse mundo contemporâneo que a gente fica de cabelo em pé, né? Mas tem um gozo, né, Liane? A gente Tem está aqui gozo, discutindo muito com você. porque é o gozo da mãe, entendeu? Que eu acho que também a gente nem entrou profundamente nessa história do gozo da mãe, entendeu? Porque tem que sair desse gozo para sair da simbiose, para poder entrar nessa repressão e entrar em Édipo, né? Muito bem, gente, adorei estar com vocês. Foi uma delícia. Obrigado, boa noite a Obrigada. todos. Até uma Obrigado pela sua presença. muito gostoso. Valeu, Obrigada. gente. Valeu, pessoal. Gente, muito Tchau, bom. tchau, gente. Beijo, beijo. Obrigada.